Cultura Livre por Rômulo Frois. Cultura Livre, liberdade em todas as horas, em todos os tempos. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura Livre. Olá, eu sou Rômulo Frois, cantor e compositor brasileiro. Eu, morador das cavernas, inventor do machado, criador do alfabeto, homem. Homero comum, um músculo sólido, um bloco de gelo queimando no peito, cantor da passagem que vai da traqueia à plateia de deuses e insetos, que sela destinos e move as estrelas de gelo. Eu, morador das cavernas, inventor do machado, criador do alfabeto, homem. Homero comum, um músculo sólido, um bloco de gelo queimando no peito, cantor da passagem que vai da traqueia à plateia de deuses e insetos, que sela destinos e move as estrelas de gelo.
Primeira hora aqui no Cultura Livre, Rômulo Frois lançando o Disco das Horas, que é essa lindeza aqui que talvez dê reflexo, porque tem um espelho meu no fundo ali, mas acho que vai dar certo, tá? Que é esse disco bem lindo, que é o Disco das Horas, são 13 horas aqui no disco. Hoje também tem o Mundo Paralelo do Chico César, mas eu sempre começo apresentando todo mundo, e hoje tem muita gente. Vou começar por ele, Rodrigo Campos. Bem-vindo de novo, Rodrigo. Ali, Pedro Gongon. Ali, Fábio Sá. Ali, Juliana Perdigão. Ali, Anderson Quevedo. Esse eu preciso ver a carinha para ver quem é. Felipe Nader. Alan Abadia. Sócio Amilcar Rodrigues. Esse vem toda semana. Tiago França, el maestro. E aqui, Rômulo Frois. Pronto, todo mundo apresentado, mas todo mundo já muito conhecido, seu, né? Aí eu vou deixar esse disco aqui, porque eu tenho... Assim, quando você acha o e-mail de alguém aberto, eu, como sou uma pessoa muito correta, eu fecho, não leio nada. Mas quando ele vem impresso e cai no seu bolso, acho que a pessoa quer que você leia. E esse disco começa mais ou menos com esse e-mail aqui, que está escrito o seguinte: Ei, Rômulo, tô te mandando uma coisa meio esquisita aí para você ver o que faz. Comecei quinta no aeroporto de Roma e terminei, ou melhor, não terminei, mas resolvi mandar ontem de noite. Eu considero uma espécie de suíte, no sentido de ser uma coisa com sequência. Podia até se chamar suíte número 0. Acho que não é uma canção, mas um disco inteiro, ou quase. Pensei em fazer 12 unidades, formando um disco das horas, outro nome possível, mas estou te mandando 8. Imaginei 2 pessoas numa coisa meio além-vida, lembrando ou reencontrando o que foram, mas ao mesmo tempo uma tarde a 2 num hotel eternizada. O amor entre elas na frente de tudo. Há algo assim nos meus sermões. Acho que deve ser super complicado para musicar. Tentei manter um ritmo, mas nem tantas rimas para ajudar. Às vezes quebrei para deixar você à vontade, para mudar, cortar, refazer, repetir, etc. Talvez sejam elevadas demais para dar boa canção, não sei, mas acho que vale tentar. Canção de amor pode tudo. Seria um disco só de canções de amor. Acho que sempre quis propor isso a você. Vê aí. Abraços, Nuno Ramos. Dia 15 de janeiro de 2017. Chegou esse e-mail lá em casa, assim, com 8 letras, que ele chamava de suíte já, né? Falou, são 8 letras, mas acho que era legal pensar como uma coisa só. E aí eu imediatamente fiz essas 8, muito rapidamente. Ele fez outras 4, eu fiz muito rapidamente. E aí, claro que ele não sabe brincar, mandou uma 13ª que eu não consegui fazer. E aí o Clima, que é outro grande parceiro meu, acabou fazendo essa canção. Então, é um disco que baixou lá em casa em janeiro de 2017 e eu recebi ele de braços abertos, né? Agora tem a próxima, que é a segunda hora. As pontas do brilho abaixo de 0, o céu é inteiro de gelo. Gelo, as estrelas, estrelas, estrelas estão rindo de nós. Ou nem isso, é gelo, amor. Que fizemos agora naquela poltrona. O nome de um bicho tatuado no umbigo. É gelo, a viagem ao centro da terra sem pátria, nem povo, escravo ou asteca, sem biblioteca, mais coxa cascata, rio omoplata, paisagem secreta da íris. As pontas do brilho abaixo de 0, o céu é inteiro de gelo.
gelo, as estrelas, estrelas, estrelas estão rindo de nós, ou nem isso é gelo, amor. E fizemos agora naquela poltrona o nome de um bicho tatuado no umbigo. É gelo a viagem ao centro da terra. Terra sem pátria nem povo, escravo ou asteca, sem biblioteca, mais coxa cascata, rio omoplata, paisagem secreta da íris. Segunda hora aqui no Cultura Livre, do disco Da Hora, brincadeira, disco Das Horas. Essa é a piada agora habituê do Rômulo, toda hora, né? Eu faço, não sei se você, mas acho que as pessoas devem fazer Sim, toda hora. Sim, e sempre que elas fazem, elas se tocam depois. Nossa, da hora o seu disco. É, o disco das horas. Aí elas entendem que elas fizeram uma piada, quase piada. É mara. Rômulo, você, no total já hoje, mais de 10 discos lançados entre disco solo, Passo Torto, projetos paralelos, encontros e outros desencontros, várias coisas. Mas é um monte de disco, né? Você tem esse número, não? Sim, são 8 discos solo, mais 3 com Passo Torto. E um com César. E um com César. Tá. Eu sei que em 14 anos eu fiz 12 discos, mas um deles é duplo, então eu fiz 13 discos em 14 anos. Tá. A Dá média de quase pra gente fazer um eu por ano. Eu queria. Fazer eu tô perseguindo essa meta, um por ano. Assim. Você mudou o seu jeito de cantar nesse tempo? Ou nesse disco especial? Muito. Eu acho que desde o Barulho Feio, que é meu disco, aí é mais difícil saber o número do meu disco, mas que eu venho mudando, assim, porque eu sou, obviamente, como todo cantor brasileiro, ou pelo menos devia, influenciado pelo João Gilberto. E durante muito tempo eu perseguia essa coisa, esse canto mais... Não que ele seja assim, né? Mas era como eu entendia. Mais linear, né? Sem arroubos e sem... O contrário do meu pai, né? Que adora os cantores, o Jamelão, o Orlando Silva e tal. Esse disco é dedicado ao pai do Rômulo. É dedicado ao meu pai, exatamente. Que me ensinou a gostar desses cantores e só que eu tinha essa voz bossanovística com uma caixa torácica capaz de soltar voz. Então era uma espécie de... Ficava domando essa voz, né? Um pouco com vergonha, porque eu sou muito tímido, assim. Um pouco de vergonha de cantar de um cantorzão. A partir do Barulho Feio, eu acho que eu comecei a tentar outro jeito de cantar. No Barulho Feio, eu tentei cantar feio. Por exemplo, eu tentei cantar de jeitos menos líricos e menos... Depois, o Nelson Cavaquinho foi um deleite, porque... além de ser o Nelson Cavaquinho, de cantar como ele cantava, eu não poderia cantar bonito, porque ia soar muito esquisito cantar aquelas coisas. E também não era uma... Sendo bonito e feio... Isso, conceitos muito relativos. Toda vez que eu disser feio, inclusive, que significa bonito. É mesmo isso. E aí não eram as minhas canções, então eu pude exercitar a coisa de intérprete. E nesse disco aqui, aí eu me soltei mesmo, né? Porque tem esse arranjo, eu dedico ao meu pai, porque o meu pai ele tem uma santíssima trindade na vida dele, que é o Jamelão cantando Lupicínio Rodrigues, acompanhado da Orquestra Tabajara. Então isso é uma influência muito cara para esse disco daqui, né? Óbvio que eu não chego nem na unha do Jamelão, mas eu me inspirei no Jamelão, assim, no sentido de tentar cantar para fora, o tanto que eu aguento, né? No sentido de não sentir vergonha mesmo, né? Porque você se expõe, né? Claro. Essa coisa bossanovística também era um pouco uma defesa para não se expor, sabe? Então eu fazia, por exemplo, o meu disco No Chão Ser um Chão, que é um disco absolutamente roqueiro, com guitarras altas, e eu lá fingindo que nada acontecia comigo, cantando assim, que nem batatinha quando nasce esparrama pelo chão, né? Então tinha esse deslocamento, que tinha algum interesse. Mas aí começaram a dizer muito assim que o Rômulo, cantor de voz pequena, o Rômulo não tem expressão. Aí eu comecei a me irritar, falei, não, cara, eu sei cantar, bicho. Aí eu comecei... Calma aí, vocês vão ver, vou lançar o disco das horas em 2018. Exatamente. Agora eu vou fazer um intervalo bem rápido, que é bem rápido mesmo, que a gente ainda tem muitas horas por aqui. Até já.
Cultura Livre de volta hoje com Rômulo Frois, sua orquestra com o Disco das Horas. E agora é hora do nosso Mundo Paralelo e a gente foi descobrir o que o Chico César faz quando ele não está cantando, quando ele não está compondo. O que ele faz? Mundo Paralelo. Eu vim aqui até a Zona Oeste, no bairro do Sumaré. Esse bairro que inspirou essa música aqui, ó, do Chico César. No Sumaré ali, na praça atrás da MTV. E não é por acaso que eu vim até a casa dele para descobrir o mundo paralelo de Chico César. Tocar a campainha, será que funciona? Ô de casa! Chegou! Aparando a grama, sem grana, com gana, só porque estavam afim. Mas um mundo paralelo, o nosso mundo paralelo, Chico, a gente vai descobrir outras profissões, outros talentos de pessoas que a gente não imaginava. E hoje eu vim saber do mundo paralelo dele, que é este aqui. Isso mesmo, os livros. Os noiados fuma crack, onde nós puxava fumo. Como os livros entraram na sua vida? Os livros, Roberta, entraram na minha vida junto com os discos. Eu, criança, fui trabalhar com 8 anos de idade, trabalhei dos 8 aos 15, numa loja na minha cidade, que era de livros e discos. Eu gostei muito daqueles dois mundos. Aliás, eu usei esse argumento de que eu gostava muito de música e de ler para minha mãe me permitir trabalhar e depois ficar morando na casa do meu patrão. Olha Morei só. com ele até os 14, quando a minha família mudou da zona rural, porque a gente era da zona rural, 4 quilômetros longe de Catolé, para vir, né, para a cidade. Quando eles vieram morar na cidade, aí eu fui morar com eles, mas já adolescente, já com 14. E aí o seu primeiro livro é esse aqui? Cantates. Tá. Que é Cantos Elegíacos de Amosade. Eu escrevi aqui em São Paulo. Sabe Tata Fernandes, das Orquídeas? Super. Eu sou um homem de muitas paixões, né? Quando eu conheci Tata, ali, deve ser 91 para 92, eu me apaixonei perdidamente por Tata, mas ela não queria namorar ninguém. Ela, não, eu quero trabalhar com você e tal, né? Não quero namorar com você, na verdade não quero namorar com ninguém. Né? Aí ela me deu um caderninho assim pequenininho de capa dura, sabe esses bloquinhos? Sim. Mas era pequenininho. E eu comecei a escrever coisas para ela por onde eu andava na rua e tal, que começa com esse seu poeta preferido, bem antes de ser ferido, já era ferido antes, não visitou as bacantes, as nereidas e as ninfas, quis beber de sua linfa, esperou e não morreu. Esse poeta sou eu, de lira desgovernada, deliro, musa amada, órfão bisneto de Orfeu. Aí eu vi que essa primeira estrofe são 11 linhas. Sempre só cabia 11 linhas, com a letra um pouco miudinha, assim. Se eu exagerasse, não caberia. Aí eu escrevi 144, tinha estrofes, tinham 144 páginas. Aí eu escrevi 144 estrofes, e aí virou o Cantates, Cantos Elegíacos de Amosade. Dei para ela perto assim do Natal, e no dia 6 de janeiro, aí nós já estávamos namorando. Eu dei como um cartão de Natal, preenchidinho. Ufa, Chico estava muito preocupado. Eu não ia perguntar isso que eu falei, se ele não namorou, vai ser um livro inteiro. Deu certo. Não, mas eu não escrevi para ser um livro. Por isso chama cantata. Era uma cantada. Negam que aqui tem preconceito de cor. Depois eu percebi, andando pelas ruas, que o que me encantava, o que eu estava escrevendo, não era exatamente sobre o meu amor por essa mulher. Era sobre a chegada de um cara numa cidade diferente, numa realidade diferente. Eu já tinha chegado antes, mas ali eu estava tendo a oportunidade de escrever. Então eu estava escrevendo sobre o alumbramento de estar. Então eu escrevia a pé, eu escrevia no ônibus, escrevia de madrugada, escrevia quando acordava. Era o tempo inteiro escrevendo. E aí, ó, você tem vários tipos de literatura aqui, porque você tem livro infantil, você tem versos pornográficos. Você pensa nisso ou você escreve o que te vem? Você tem uma inspiração e você resolve escrever ou não? Como as canções, né? Eu escrevo sem saber para que é. Por exemplo, eu não componho pensando num disco. Tá.
Eu vou compondo, eu vou escrevendo, aí fico um tempão sem escrever, sem compor. E, na verdade, eu acho que o que eu escrevo que vai para os livros são coisas que não servem para virar canção, para virar música. Então, eu não me vejo como um escritor. Eu sou uma pessoa que publica livro das coisas que não servem para música. Para viver em estado de poesia, me entranharia nestes sertões de você, para deixar a vida que eu vivia de cigania antes de te conhecer. Esse foi o Mundo Paralelo de Chico César, e o Rômulo ficou triste porque ele teve por muitos anos um mundo paralelo e a gente não tinha o quadro. Aí acabou o mundo paralelo dele e a gente criou o quadro. Qual era seu mundo paralelo? Era ser assistente do Nuno Ramos, né? Que já era meu parceiro de canção, mas eu trabalhei durante muitos anos produzindo as obras monumentais do Nuno, assim, era um mundo paralelo muito massa. Ia ser legal de gravar, que ia ter várias Ia ser legal de gravar, fazer, mas é legal não ter também mais esse mundo paralelo. Significa que a música, né, está provendo o que eu preciso. Mas o mundo paralelo que te trouxe para a música de alguma maneira também, não? Certamente, eu tenho formação em artes plásticas. E aí, trabalhando com o Nuno, eu já compunha, tal, mas eu achava que eu ia ser artista plástico, desenhista, ou o que valha. Trabalhando com ele, eu vi que, cara, não era. Eu sou muito mais, eu acho, né? Eu falo isso há tantos anos que eu não sei mais se é verdade, mas eu tinha muito mais habilidade para as artes plásticas, para desenhar, do que para a música. Só que a minha voz nas artes plásticas era muito banal e comum. E a minha voz na música, ainda mesmo pela ignorância, pela dificuldade técnica, ela soava mais original. E aí eu me apeguei a isso, a originalidade, né? E, enfim, mas artes plásticas ainda é muito, muito presente na minha vida. Agora tem a nossa próxima hora, a terceira hora. Do amor ninguém sabe, ninguém fez um mapa, sozinho se apaga. A cada pisada um tremor vem nas pálpebras, ou nem isso, é mais simples, acaba. Depois ninguém canta a cidade enterrada, mas sob o cimento do estacionamento, sob o taco das salas, a grama dos parques, ainda posso tocar nossa música escrita no cume das coxas. Do amor ninguém sabe, ninguém fez um mapa, sozinho se apaga. A cada pisada um tremor vem nas pálpebras, ou nem isso, é mais simples, acaba. Depois ninguém canta a cidade enterrada, mas sob o cimento do estacionamento, sob o taco das salas, a grama dos parques, ainda posso tocar nossa música escrita no cume das coxas.
Terceira hora aqui no Cultura Livre, ainda temos algumas horas, hoje o tempo mudou aqui, a gente está com uma relação estranha de tempo, vamos ter algumas horas de Cultura Livre, algumas horas no Cultura Livre, na verdade. Rômulo, esse disco, o Nuno te manda falando que te propõe canções de amor, e aí estão ali escritas as canções de amor, e aí quando você viu aquilo, você já pensou no Thiago e nos arranjos e numa coisa, ou veio vindo no projeto? Diferente de todos os meus outros discos, que foi uma espécie de encomenda, né? Chega lá, tirando do Nelson, que era claramente uma encomenda minha, gravar o disco pro Nelson Cavaquinho, eu sempre vou compondo e vou achando os parceiros, uma hora eu acho que tem um disco que faço, né? Então, como chegou desse jeito, eu achava também que a construção dos arranjos também tinha que ter essa mão pesada, no sentido de alguém para tomar conta disso, né? Porque meu trabalho é sempre muito colaborativo, né? Sim. Todo mundo que grava disco comigo manda em mim, e manda no disco, e todo mundo é... Verdade, gente? É verdade. Você pode até dizer que não, mas... Isso não tem nada a ver com generosidade, tem a ver com o interesse mesmo artístico pelas pessoas, e eu achava que dessa vez tinha que ter alguém dirigindo, assim. E aí, obviamente, como veio essa história da Tabajara, do Jamelão, falei, acho que eu quero fazer um disco com uma orquestra e tal. E aí o Thiago França, por acaso, é meu irmão, né, meu amigo, tem a sorte de ter parceiros incríveis, e falei, Thiago, tá aqui, mandei 13 canções voz e violão para ele e liberei absolutamente, assim. Aconteceu uma coisa, por exemplo, que nunca tinha acontecido até hoje. Eu faço uma canção e aí a banda vai tocar, nunca tinham mudado o caráter de uma canção no sentido, se eu mandei um rock, as pessoas vão lá e tocam rock. Se eu mandei um samba, as pessoas vão lá e tocam samba. Claro que elas tocam sambas de muitos jeitos diferentes e rock de jeito diferente, mas a identidade da canção, ela permanecia. O Thiago, algumas, não todas, mas algumas das canções desse disco, ele mudou a canção, né? A música era mais para trás, assim, mais morgadona, ele botou um balanço para frente. Ou a música era mais para frente, ele arrastou ela para trás. Então foi muito interessante isso. E você mandou para ele elas como? Voz e violão. Tá. Tanto que a quarta hora é uma espécie de DNA no disco, porque isso também é um papel de um arranjador, né? Tem prêmios aí que dão prêmio para arranjador, mas eles não entendem o que é arranjo, né? Por exemplo, arranjo pode ser o seguinte, o Thiago pegou uma das gravações e achou que já estava ótima, a gravação caseira mesmo, a quarta hora é a minha gravação caseira, porque no fundo tinha um sino de uma igreja que falou que a gente não vai conseguir reproduzir o sino dessa igreja. Ele entra na hora certa. Aí o Marcelo Cabral, que gravou o disco, fez só uns arcos e pronto. A minha gravação caseira, com o sino da igreja no fundo. Mas o Cabral foi arranjo, então ele não escreveu para metais e tudo. Então teve essa liberdade. E obviamente que eu sabia para quem eu estava entregando meu disco, né? Não estava entregando para qualquer um, né? Tem um monte de pergunta do chat que depois eu vou passar para o Thiago, aí ele vai falar bastante. Essa próxima música é depois do break. A gente vai fazer um break, mas antes tem o nosso meio feminino, mais uma figura das mulheres da música, e a gente volta com mais Cultura Livre. Marília Faix. Formada em publicidade, ela se especializou em mercado musical na Point Blank Music School de Londres. Marília também foi editora da revista Nós e atualmente é apresentadora na rádio Unicinos FM de Porto Alegre. O nosso meio feminino é dela. Cultura Livre de volta com o Disco das Horas, e agora é hora da nossa pauta não musical que você sugere via Instagram pra gente. E quem sugeriu hoje foi o Eric, inspirado pelo nome do disco. Ele quer que a gente fale sobre o tempo. E aí, Rômulo? Tempo é relativo, não é relativo? O que você tem a me dizer sobre o tempo? Pergunta fácil, né? Metafísica, filosófica. Eu acho assim, eu estou lidando com o tempo de um jeito já desde o Barulho Feio, que é uma espécie de querer retardar o tempo, no sentido não no sentido de manter a juventude, não tem nada a ver com isso. Estou satisfeito com a minha idade, mas do tempo que a gente tem na vida para fazer as coisas, sabe? Isso tem muito a ver com a paternidade, né? Minha noção de tempo mudou com a minha filha, né? As emergências e as necessidades são outras, né? São as dela agora, nesse momento. E isso é legal, assim, sabe? Dá um outro tempo, assim, para essa contemporaneidade de redes sociais e de e-mails e WhatsApps e questões. E as pessoas também transferem isso para a audição do disco, né? Quando eu fiz o
barulho feio, eu queria fazer um disco que incomodasse a audição, que eu chamo de audição distraída, né? Que é a audição que você está abrindo e-mail, consultando o jornal e no meio disso você está ouvindo música, né? Eu falei, cara, eu vou incomodar, no mínimo ele vai ter que botar outra música, porque eu não vou deixar ele responder e-mail. Passar por isso. Então tinha a ver com isso, era uma provocação. Agora eu acho que tem uma coisa assim de acreditar no tempo também, no tempo da arte. É óbvio que esse disco não vai estourar agora. Agora, passando no Cultura Livre, talvez as coisas, né? Pode mudar. Não vai estourar agora. Mas eu fiz um disco para durar, assim, para falar em tempo. Tudo que eu faço é para durar. Não que eu pense nisso, assim, o meu disco vai durar. Não é isso, não tem essa pretensão. Mas eu penso nele num tempo mais expandido, não no agora. Sim. Eu posso até falar de questões de agora, mas eu não vou ser tão literal com as questões de agora, porque as questões de agora podem mudar no mês que vem. Então é isso, eu acho que eu tenho uma coisa íntima agora que é relax, vai na sua, vai com calma, faz o que tem que fazer e aproveite o tempo, sabe? Não precisa ficar nessa fissura. Claro que isso chama-se maturidade, que tem esse nome, né? Mas é difícil ser maduro em tempos atuais, assim. Super difícil ser maduro, porque o que mais te pregam é a ansiedade e sendo artista, acho que quanto mais maduro, melhor, porque uma obra é feita para durar. Quer dizer, deveria mas se ser vai durar ou não, durar. também não está na minha conta, Também mas enfim, eu me esforço para isso. Deixa o tempo. É isso aí. Deixa o tempo resolver isso, Eric, boa pauta. Agora tem a 6ª hora, olha como o tempo é, a gente pulou 2 horas. Melodias, nós vamos deixar nossos lábios, coxas, mamilos. Não vamos deixar que nos leiam, nem vamos fazer com que creiam em nós. Não vamos deixar que se iludam. Nós somos os únicos capazes de urrar, de prazer, presos aos nossos vitrais. Não vamos deixar que façam uma lenda de nós. Não somos mais. Deixar melodias, nós vamos deixar nossos lábios, coxas, mamilos. Não vamos deixar que nos leiam, nem vamos fazer com que creiam em nós. Não vamos deixar que se iludam. Nós somos os únicos capazes de urrar, de prazer, presos aos nossos vitrais. Não vamos deixar que façam uma lenda de nós. Não somos mais.
Sexta hora, aqui no Cultura Livre, minha hora preferida por enquanto. Rômulo, você fez direção artística para um monte de projetos já. Fez para o Rodrigo no Bahia, foi? No Bahia e no Conversa com Toshiro. E no Conversa com Toshiro. Da Elza, você também assinou na Elza Soares. Sim. Direção artística também. Juliana Perdigão também. No disco no O. Ela não divulga, mas eu também fiz direção artística. Nossa, ela quase não falou sobre isso, até parece. Até parece. Ju Perdigão, enfim, mas você tem essa outra função também que você... Que eu adoro. Que você gosta. E também compõe, tipo, gravou A Mulher do Fim do Mundo, o primeiro disco da Elza de inéditas depois de um bocado de tempo, ou o primeiro mesmo, né? O primeiro na carreira vida. dela, o nome do disco, Mulher do Fim do Mundo, veio da canção A Mulher do Fim do Mundo, que é uma parceria do Rômulo com Alice. Como esses trabalhos todos te inspiram no teu trabalho e qual é o tesão dessa outra função? Eu adoro gravar discos, né? Eu sou muito mais um cara de disco do que do palco, né? Eu aprendi a gostar do palco e tenho prazer em cantar, ainda mais que eu tô com os amigos no palco, mas onde eu me sinto muito à vontade é no disco, assim, sabe? De ter ideias, de compor, de fazer um repertório, de pensar qual hora no repertório, como vai chamar o disco e como vai ser. Eu tenho muita... Porque também entra um monte de conhecimentos de muitas áreas, assim, sabe? A coisa das artes plásticas entra muito também na coisa dos arranjos e obviamente que eu só me meto com artistas inventivos. Aliás, ninguém me chama que não queira fazer alguma invenção, né? Agora, o próximo disco do Jardim Macalé, né? O Thomas Harris e o Kiko Dinucci, a gente vai dirigir o disco, ou seja, vai ser uma honra grande, assim. Quando eu estou com os meus amigos, Rodrigo, Juliana, fazendo os discos deles, é mais um movimento natural das coisas, da nossa construção, dessa nova música brasileira, desse outro jeito de fazer música brasileira, que a minha geração instituiu, assim. E aí, contribuir com o Rodrigo, com a Juliana, com o César Lacerda, esses discos, tem a ver com essa construção, né? Quando eu me meto com a Elza Soares ou com o Jardim Macalé, aí é um negócio, é uma espécie assim de realização... de poder mexer com a história da música brasileira, né? Sim. Quando a Elza Soares canta A Mulher do Fim do Mundo, a sua voz, ainda que grande maioria das pessoas não saiba que essa música é do Rômulo Frois e da Alice Coutinho, mas elas acham que é a música da Elza Soares. Para mim é um grande elogio, sabe? Você colocou na boca de uma artista desse tamanho uma canção que parece dela. Um compositor é a realização de um compositor, né? Total. Uma mulher negra canta uma canção minha e faz sentido, né? Para falar de arte, né? Para falar do lugar da arte, né? Que é tão discutido hoje em dia, né? Então, eu acho que essa é a grande realização de um compositor, e trabalhar com esses artistas, né? Com a Elza e agora com o Jardim Macalé, é uma honra, assim, uma alegria imensa. Assim. Vejo a hora do Jardim. E a gente ainda ganha para isso, eles ainda pagam. Não fala isso, eu não falo isso nunca aqui, senão já sabe. Eu, por exemplo, só trabalho se me pagam, imagina. Agora tem a 9ª hora, vamos continuar o trabalho. Na negra pupila não vejo meu rosto, mas sei o meu rumo. O meu rumo é perder-te, boiando nas negras pupilas de gelo. Navego sem mar ou navio, sem vela ou vigia, país ou espelho, procura albina, galáxia de leite. E sei o meu rumo é perder-te. Na negra pupila não vejo meu rosto, mas sei o meu rumo. O meu rumo é perder-te,
Boiando nas negras pupilas de gelo, navego sem mar ou navio, sem vela ou vigia, país ou espelho, procura alpina, galáxia de leite, e sei o meu rumo é perder-te. Na negra pupila não vejo meu rosto, mas sei o meu rumo. O meu rumo é perder-te. Boiando nas negras pupilas de gelo, navego sem mar ou navio, sem vela ou vigia, país ou espelho, procura alpina, galáxia de leite, e sei o meu rumo é perder-te. Nona hora aqui no Cultura Livre. Agora a gente faz nosso último intervalo e volta com mais Rômulo Frois. Aproveita, segue nossas redes, se inscreve nos canais, faz isso com o Rômulo também. E só tem Instagram agora. Tá bom, né? Tá ótimo já. Se me achar na rua, pode falar oi. Pode, tempo, gente. Pagar um café. Só fica aí assistindo então que a gente já volta. Até já. Cultura Livre, nosso último bloco, como as horas passam rápido, ainda mais quando é uma só. Agora tem a nossa pergunta do chat que você manda no dia da transmissão. E aí, vamos lá. Thiago, pega o microfone. A estreia do Cultura Livre com o maestro, Otávio perguntou. Marujo Marco, belos metais, gostei muito do som. João Xavier, João Chave, eu gostaria de saber como ele chegou nesse formato de banda com milhares de sopros. E aí, acho que é com você, né, maestro? Ah, não são tantos sopros assim, são? Ele tá acostumado, o Thiago tá acostumado. Não, é bastante gente. Na verdade, como o Rômulo mesmo falou, né, saiu do arranjo do Amor Doente e tal, que foi um arranjo mais de encomenda. Na verdade, primeiro foi o Juízo Final, né? Que o Rômulo deu a ideia, falou assim, ó, você vai fazer o arranjo do Juízo Final só sopro, só vai ter sopro. E aí eu fui pensando para as coisas que eu queria e tal. E aí no estúdio, né, como vale tudo, a gente fez, acho que era quase esse time aqui, aí dobrando. No final tinham 13 sopros, assim, né, repetindo e tal. Depois o Amor Doente a gente já fez pensando que depois ia ter um show. Eu falei, não, então tem que ser a gravação, tem que ser como vai ser o show depois e tal. E aí esse disco foi a continuação dessa ideia, né? E como o Rômulo sempre fala, sempre que a gente troca ideia e tal, gosta de grave, tudo grave, né? Então a gente fez uma formação que tem bastante grave, né? E aí os arranjos foi interessante também por ser primeira, segunda, terceira e assim por diante. Porque antes de começar a fazer os arranjos, eu já sabia a posição que cada música ia estar dentro do disco. Então, a primeira hora eu falei assim, cara, eu tenho que fazer uma introdução para essa primeira hora. E aí a gente conversando também tinha um assunto, assim, em algum momento o Rômulo falou de trilha de filme, né? Ele falou assim, pô, é legal, né? Uns motivos, assim, pensar como trilha. Então tem umas melodias, essa melodia do ela passa em vários arranjos, ela é introdução umas 2, 3 vezes, ela aparece como se fosse uma trilha mesmo, né? Então todas essas coisinhas assim foram pensadas durante a confecção dos arranjos. E se tocar ao contrário,
horário, brincadeira, não tem. Infelizmente o programa acabou, chegou ao fim. Rômulo tem um depoimento a fazer. Eu queria dizer da importância do Cultura Livre. Eu fui tocar no Rio de Janeiro, na Tijuca, na Zona Norte, que é um lugar que a gente não costuma tocar, né? A gente está sempre na Zona Sul. E eu primeiro tinha certeza que ninguém iria ao show, né? Os meus amigos não iriam para lá. Mas não só meus amigos foram, como algumas pessoas lá foram. E uma em especial, um metaleiro. A Tijuca é um lugar, um bairro famoso pelas suas bandas de metal, né? E o cara veio, no segundo dia, ele me abordou num boteco, veio falar comigo, falou, fui lá no seu show ontem. E eu queria dizer que eu gosto muito do seu trabalho, que na verdade eu sou metaleiro, né? Mas eu tenho uma filha de 6 anos e eu achava que eu tinha que mostrar outra música para ela, só que eu não sabia onde procurar. Aí eu vi que tinha o Cultura Livre. E aí eu comecei a assistir Cultura Livre. Aí eu conheci o Rodrigo Campos, o Thiago França, o Kiko Dinucci, a Jussara Marçal. A minha filha adora o Encarnado, que ela viu no Cultura Livre. Eu falei, quantos anos tem sua filha? 6 anos. Eu falei, tadinha, né? Assim, então tadinha, é isso, né? Da importância de um programa como esse, né? Estava eu lá na Tijuca e um metaleiro mostrou para a filha de 6 anos dele e conheceu a gente. Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Espero que vocês lancem disco toda semana para vocês voltarem sempre, tá? Com esse sorrisão aqui final. Obrigada, metaleiro. Tem a 10ª hora. Um beijo e até semana que vem. E depois escuta o disco inteiro com a historinha. Escura virá um irmão, juntar nossas mãos como se fossem música. Na hora H um orixá palhaço virá, rir dessa morte, achando que é sorte. Não lembraremos mais nada, mas traremos a espada da carne cravada no coração, entrando e saindo, risada e gemido, cavando um umbigo na imensidão. Na hora escura virá um irmão, juntar nossas mãos como se fossem música. Na hora H um orixá palhaço virá, rir dessa morte, achando que é sorte. Não lembraremos mais nada, mas traremos a espada da carne cravada no coração, entrando e saindo, risada e gemido, cavando um umbigo na imensidão.